Olá, pessoal. Meu nome é Túlio Leles, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast de quem semeia, cria e planta. Aqui gestão de empresas, evolução pessoal, servidão, curtição e alta performance são nossa missão para revolucionar você e a sua empresa. Sejam todos aí muito bem-vindos. Estamos aí na jornada para fomentar a nova legião de empreendedores que vão transformar o agronegócio brasileiro, beleza? Pessoal, hoje aqui, ó, nós vamos falar sobre biotecnologia vegetal, pesquisa, sustentabilidade e inovação. Temos a presença ilustre aqui do Hugo Molinari, que é diretor de pesquisa e inovação pela Sempre AGTEC. Tudo jóia, Hugo? Tudo jóia. Prazer enorme estar aqui, viu, Túlio? Prazer é meu tê-lo aqui. E da Samantha Abad, que é gerente de biotecnologia da UIN. Samantha, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Túlio, prazer é meu. Pessoal, é o seguinte, ó, hoje, se você quer saber sobre o que há de mais moderno no agronegócio, né, tem empresas muito bacanas no agro, né? E a Sempre, a GTEC, que a gente vai falar aqui, a UIN, realmente é uma dessas empresas. Então, se você quer saber o que está realmente na ponta da lança do agronegócio, você não pode deixar de acompanhar aqui esse episódio, beleza? Eu vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, né? Podia se apresentar, Hugo e Samantha, um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né, dentro do agronegócio, até chegar hoje na posição onde vocês estão. Maravilha. Posso começar? Por favor. Me apresentando, eu sou engenheiro agrônomo, né, de formação. Tenho mestrado, doutorado na parte de genética e biologia molecular, que é justamente toda essa base que eu tenho para poder atuar dentro da biotecnologia, né, que é o assunto que nós vamos tratar hoje. Sou pesquisador, né? Fui pesquisador na Embrapa, né? Embrapa Agroenergia durante 15 anos. E hoje, né, vim para o setor privado, então saí de uma empresa, né, fantástica, de renome, né, a Embrapa, nossa Embrapa, né, e vim atuar como diretor, então, na Sempre AGTEC, com uma missão muito nobre, né, a missão de desenvolver dentro da empresa tecnologias nacionais, tecnologias próprias ou biotecnologias próprias. 100% nacionais. E isso realmente, para mim, é um grande divisor de águas de sair do setor público, né? De uma empresa, de uma pública, reconhecida, com pesquisas também de alta relevância, mas para uma empresa como a Sempre AgTech trazer inovações e trazer biotecnologia e tecnologias disruptivas, isso daqui, para mim, é realmente muito motivador, muito, né, gratificante. Que bacana, Hugo. Deixa eu fazer só um adendo aqui, duas coisas. Primeiro que a gente fala uma coisa, Hugo, que assim, é bacana quando você é conhecido no meio que você está, né? E acredito que o Hugo seja uma dessas pessoas. Ele é um cara reconhecido, logicamente, pelo lastro que ele deixa de conhecimento, de impacto, de resultado no meio que está. Parabéns, Hugo. Já conversei com algumas pessoas. Conhece o Hugo Molinari da Sempre, da Embrapa? Poxa, conheço, muito bacana. A gente tem uma participação na Jovem Pan, né? E você também esteve lá conosco. E aí os comentários o pessoal que estava lá em São Paulo, lá em Bauru, reconhecendo. Então, isso é uma dica, pessoal. Faça um esforço, né, para ser reconhecido no meio que você atua. Se você é reconhecido é porque você está perto ou está alcançando aí o sucesso. Samantha, por favor. Legal. Obrigado, Túlio. Muito bom. Contando um pouco da minha trajetória, né, Túlio? Eu sou bióloga, tenho formação na área de genética, fiz mestrado nessa área, na área de genética, biologia molecular de plantas também. Eu tenho atuado no setor do agronegócio há 10 anos, em empresas tanto multinacionais quanto nacionais. E nos últimos meses eu me juntei ao time da Sempre AgTech, aí com esse desafio, né? Essa missão que o Hugo também trouxe, de montar esse time de biotecnologia, toda a estrutura, e com esse desafio aí para a gente atacar aí as questões relacionadas ao milho, futuramente soja, né? E algodão também aí para a gente trabalhar nesse setor. Que bacana a apresentação aqui.
A gente já vê aqui que vocês têm toda a chancela, né, técnica da questão. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês no sentido assim, o Hugo falou aqui de missão, né? Ele tem, né, na verdade, uma história na Embrapa ali, e aí hoje vocês estão numa nova missão. O que vocês acreditam que vocês têm de competências, habilidades, que fez, Hugo, que você, que te trouxe, né, até aqui? Por exemplo, você é um cara mais dedicado, mais resiliente, você é um cara mais estudioso, você tem um QI maior que os outros, e você também, Samantha. Porque eu acho bacana a gente trazer isso, porque aqui a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre inovação, mas tudo começa com a pessoa, né? O desenvolvimento da pessoa. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Não, assim, eu acho que é importante trazer o que por trás, tá? Exatamente. Disso, né? Dessa mudança. Eu acho que uma das coisas importantes é de ter me feito, né, tomar essa decisão de vir para o lado do setor privado, né, foi justamente essa possibilidade de inovar e trazer tecnologias que antes só multinacionais, né, desenvolvem ou desenvolviam. Então, se a gente pegar um histórico de biotecnologia no Brasil, as empresas que trouxeram essa biotecnologia, ou esse histórico de biotecnologia, de 25 anos, né, a gente pode dizer assim, de 25 anos atrás, são empresas multinacionais, que têm sede aonde? Aonde que está a inteligência por trás do que a gente tem hoje no agro? Aonde que está? Não é no Brasil. A inteligência quais são os países? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, só para citar alguns países, Sim, aonde essas empresas desenvolvem as tecnologias disruptivas e investem na ciência que realmente é a fronteira do conhecimento. E isso, para mim, me incomodava muito e também incomoda o dono da empresa, o CEO da empresa, né? O Fernando Prezzotto. Então, esse casamento de trazer essa inteligência, vamos dizer assim, e fazer com que nós desenvolvamos a tecnologia 100% nacional, isso realmente, para mim, foi muito motivador, foi o que me fez fazer essa mudança de chave. Por quê? Nós temos bons profissionais, nós temos expertise desenvolvidas aqui pelas nossas universidades públicas, universidades privadas, e que muitas das vezes não ficam no Brasil ou não tem essa retenção desses talentos, né? E vão para fora e vão atuar nessas outras multinacionais também, né? No exterior ou mesmo aqui no Brasil, né? Em empresas dessa natureza. Então, voltando à sua pergunta original, o que me trouxe? Justamente fazer diferente, trazer inovação, trazer biotecnologia, porque a gente tem condição, a gente tem capacidade de desenvolver tecnologias nacionais e realmente fazer com que o nosso agro cresça, trazendo essas tecnologias de ponta que até então são trazidas de fora, a gente consegue trazer aqui dentro. E reunindo o mais importante, uma equipe de expertises, de talentos, que estão aqui no Brasil e a gente quer trazer eles para nós, trazer junto de nós. Seremos mais competitivos, né? Talvez até mais baratos. Isso. Né? Eu acho que isso é muito importante. A gente verticaliza também os nossos produtos, né? Que aí você não produz apenas commodities, mas você está sendo originador também de tecnologia. Isso. Que bacana, né? Legal. Eu acho que esse pensamento assim, é inspirador. Né? A gente ter essa missão, né? A gente fala de propósito aqui, né? Às vezes parece que propósito é clichê, né? E não é, né? Não é clichê. Não é clichê. Não. Não dá para ser. Não. Eu acho que o Hugo usou uma palavra interessante que eu capturei aqui na fala dele, que é o incômodo, né? Esse incômodo que ele é positivo, né? No sentido de fazer acontecer, né? De ter essa determinação, da gente reunir os nossos pesquisadores brasileiros, né? Esses talentos, montar essa equipe e realmente fazer acontecer. Eu acho que essa palavra do incômodo é o que nos traz aqui, é o que nos move, né? Esse incômodo positivo. Eu acho que é o combustível. É o nosso combustível que faz realmente a gente fazer... E é o que move, né? Não é só move as coisas, né? A ciência, né? Eu acho que é importantíssimo mencionar aqui que o país que não investe em ciência está fadado ao fracasso, né? Você precisa ter o que é a ciência, né? Quando a gente pensa no agro, é a semeadeira, né?
É onde você semeia e você tem as mudinhas Exato. saindo, ou quando você tem ali nos peixes os alevinos. Isso. Aonde que nasce o negócio? Então, se você tem a etapa final, só do meio ali da cadeia para frente, da engorda, vamos dizer assim, acaba. Acaba. Né? Então, Porque você falta uma fonte retroalimentação. Exatamente. A origem, né? E a gente fala, por isso que a gente fala aqui que é o canal de quem semeia, né, cultiva, Exato. planta, mas o semear e o semeador, vamos dizer assim, eu acho que se tivesse um sinônimo para agricultor, para pecuarista, no meu ponto de vista, seria semeador. Né? Porque é a pessoa que acredita, né, que trabalha, porque antes do plantio você tem um pré-plantio. Né? E olha que o pré-plantio às vezes são anos, né? Para você preparar tudo, para você alcançar os resultados. E aí, entrando agora um pouco falando sobre a empresa, né? Eu acho bacana porque quando eu conheci o Hugo, inclusive, e eu não sei se ainda era Sempre Sementes, mas é uma empresa consolidada que tinha esse nome de Sempre Sementes, e a gente vê exatamente essa mudança né, estratégica de posicionamento, mas não por uma questão apenas de marketing, mas sim porque investiu em time, tecnologia, tudo isso. Queria que vocês falassem um pouco, né, sobre essa questão da Sempre AGTEC, desse conceito mais amplo de inovação, tecnologia, e da WIN, né, que é um braço de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que aí parece que vocês vão mais a fundo ainda. Então, para quem conhece vocês, ou conhecia como Sempre Sementes, e vocês precisam se reapresentar, como que vocês se reapresentariam? Como é que está essa formatação hoje? O que é o WIN? Eu posso começar, a Samantha me complementa, porque é uma coisa muito inspiradora, né? O que a gente vai trazer aqui. A empresa Sempre Sementes, né? Que até então era uma empresa... Nasceu quando, Hugo? A Sempre Sementes? Ela é 2008. 2008. 2008. Então, nós temos aí o quê? 15 anos? Sim. 15 anos empresa nova, de estrada. Né? É nova, mas é uma empresa que já galgou aí, já, né? Muito... Nova, mas com grandes resultados. Com grandes resultados em híbridos de milho. Né? Então, é uma empresa Sempre Sementes que o core business, né? O produto principal dela, até então, é milho. São híbridos de milho de alta performance no campo. Sim. Muito bem. De lá para cá, teve uma mudança de posicionamento estratégico da empresa. Por quê? Ela não será só uma empresa sementeira de híbridos de milho. Ela faz uma mudança de chave para justamente ser uma empresa de soluções tecnológicas para o agronegócio. Show. E aí, aonde entra a WIN depois? Aí eu vou deixar, aí a Samantha entra na WIN, mas eu vou só falar sobre essa mudança de chave. Então, a gente então se posiciona como Sempre AGTEC, né? Então, a Sempre muda para ser uma empresa de soluções tecnológicas para o agro. E aonde entra soluções tecnológicas para o agro? Vai continuar ainda forte a questão de híbridos de milho, esse é o core business da empresa, continua e vai ser muito mais fortalecido, vamos dizer assim, com tecnologias que vão ser embarcadas, sejam OGMs, né, transgenia, para agregar novos traits, para controle de insetos praga, doenças, controle de plantas daninhas e por aí vai. Mas não só isso, nós estamos agregando dentro do portfólio da empresa produtos de base biológica, os bioinsumos, né, que hoje está na crista da onda, né? Então, entra com um portfólio de produtos novos, biológicos, né, para agregar valor ao produto que é o core business da empresa, mas não só milho, soja, algodão e outras culturas de importância, né, para o nosso agro. Então a empresa, você começa a ver aqui que a empresa começa a ampliar o seu portfólio, tanto de espécies quanto de produtos e soluções associadas para o agro. E nessa pegada de mudança de chave, que foi recente, né, essa mudança de chave, entra a WIN. A WIN é um braço que está nascendo agora, né? A gente acabou de anunciar a WIN, Sim. Que ela está se estruturando. E a WIN é o braço, realmente, como você falou, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né, Samantha? Perfeito. A WIN, ela vem aí com essa inteligência, né, de tecnologia, biotecnologia. A empresa Sempre AgTech, ela tem a genética, né? A gente tem a área de pesquisa, que é o melhoramento genético, os cruzamentos tradicionais,
E a Win vem para proteger ainda mais esses híbridos, né, que já vem desse trabalho de anos de pesquisa, né, de anos de melhoramento genético. Assim como o Hugo trouxe, né, a gente tem algumas soluções aí que a gente vem trazendo para o produtor, seja a OGM, né, os organismos geneticamente modificados, ou a transgenia, que já está no mercado há algumas décadas, né, não é nada muito novo nesse sentido, mas o que é novo? O que a gente vai colocar dentro dessa planta para protegê-la? O que a gente está criando hoje não é para hoje, é para daqui 5, para daqui 10, daqui 15 anos, né? Então, ver esse desafio da Win, a gente olhar daqui num longo prazo, num médio prazo, qual vai ser a dor do produtor? Então, nós estamos trabalhando, né, nesse sentido, com essa missão de identificar, então, quais vão ser as tecnologias aí do futuro. Não só em termos de transgenia, OGM, assim como o Hugo trouxe, questões de biológicos, questões de produtos de uso tópico, tudo pensando numa biotecnologia verde, né? Produtos eco-friendly, que a gente tem ouvido aí bastante, né? Isso. A biotecnologia, ela vem para agregar bastante esse quesito, né? Reduzir o uso de insumos químicos, tóxicos, que vão para o solo, para a água. Então, a gente está tentando dar uma virada de chave no sentido de ESG, que a gente vem conversando bastante, né? De questões de sustentabilidade, social e governança. Então, a biotecnologia dentro da Win vem com essa pegada aí de questão de biotecnologia verde, né? Que bacana. Vocês falando tudo isso, primeiro assim, pessoal, vocabulário agro é quando a gente fala, por exemplo, na parte de investimentos, né? Do agronegócio. Então, você tem derivativos, aí você tem barter, aí você tem toda uma questão, um vocabulário mesmo voltado para esse mercado de investimentos, né? Fiagro, etc. Aí você entra nessa área de biotecnologia, você tem todo um vocabulário também muito específico, né? Perfeito. OGM, etc. Então, isso é muito bacana. Para você que está aqui, né, e às vezes não tem familiaridade, comece a se familiarizar, é muito bacana. E para quem já é, né, do meio, do ecossistema, tenho certeza que vocês estão gostando muito. E aí, você falou, Samantha, sobre futuro, né? Exato. Que eu acho bacana. E tem um vídeo no YouTube do Marcos Fava Neves, do Doutor Agro. Exato. Um abraço aí para o Doutor Marcos. Fica o convite para estar aqui conosco, inclusive falando sobre marketing, que o Marcos é um cara bom de marketing. E ele tem um vídeo que fala as 10 tecnologias mais impactantes para o agronegócio. E aí, até para a gente poder, pensando nesse vocabulário, ele elencou 10 itens, né, de tecnologias, e aí eu vou falando e vocês me corrijam e podem explicar para o pessoal também aonde que vocês estão e aonde que não estão, para a gente poder entender. Porque eu confesso que eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de fazer a conexão. Aonde a gente vai chegar lá, né, a gente vai falar, por exemplo, a qual produtor que é. Porque às vezes o produtor escuta, mas será que isso é para mim? Sim. Qual Sim. tecnologia que é para mim? Então tem todas essas questões. Olha só, o Dr. Agro fala o seguinte, ó, primeiro ponto que ele vê das 10 tecnologias mais impactantes para o agronegócio nos próximos anos. Primeira coisa, fazendas inteligentes, que tem a ver com dados, imagens, aplicativos, toda essa questão de gerenciamento, indicadores, Exato. A internet das coisas, tudo isso acontecendo. Então, esse é um primeiro. Acredito que esse, vocês participam, é a questão da AGTEC de soluções, sim, né? Exatamente. Tá. Esse a Sempre está ampliando a participação dela no uso dessas ferramentas, Sim. drones, imagens de satélite, enfim, Sim. todo esse ferramental que pode facilitar a identificação e antecipação e predição de coisas no campo. Ok, software, hardware e tudo isso ligado com Big Data, com informações e painéis de inteligência. A gente tem uma frase... Estamos aí também. Então esse cheque, a gente dá um cheque. Dá um cheque. A gente tem uma frase, né, Fazenda Inteligente, me lembra o seguinte, que é pior do que a notícia ruim, é a notícia ruim que demora para chegar. Exato. Então, acho que Fazenda Inteligente, ter sensoramentos, né? Esse é o futuro. E o futuro que já está começando e vai cada vez mais ser intensificado. A gente fala o seguinte também. É uma ferramenta para o produtor. É o futuro para quem ainda não está dentro. Para quem já está dentro, já é o presente. Exato. É o presente, né? Exatamente. Por quê, né? Para tomar melhores decisões. Eu acho que Big Data vem aí mundialmente para isso, né? A gente olhar a nossa fazenda, nosso campo e tomar as melhores decisões ali. Poder se comparar, né? Perfeito. Saber se a sua produção, onde que você está
em produtividade comparado com outros similares, né? Digitalização, questão de nuvem, né, é o segundo ponto que ele colocou. Digitalização que traz velocidade, traz confiabilidade, questão de blockchain, né? Então, CPR digital. Isso tudo também tem a ver com a parte de biotecnologia. Vamos trazer para a biotecnologia agora. A gente vai trabalhar com um volume de dados gigantesco. Imagina, né? E esse dado ele tem que ser trabalhado não, né, o que a gente hoje conhece, né, que são, né, esses servidores físicos e tudo mais. Sim. A gente tem que usar, como o volume de dados é enorme, não só os dados que vêm de biotecnologia, né, de sequências genômicas, de dados biológicos para poder selecionar materiais cada vez mais produtivos, sejam eles micro-organismos, sejam plantas, mas também o que vem do campo, né? De imagens de drone, de satélite, tudo mais. Isso é uma enormidade de dados. Então, a questão de análise em nuvem, né? Análise desses dados e processamento disso. E cruzamento das informações. E cruzamento das informações e utilização de algoritmos cada vez mais inteligentes, né? Sim. Inteligência artificial e tudo mais. Isso daí realmente ter uma conexão com o primeiro, né? Isso. Sim, total. Que já está acontecendo, e que né, já Hugo? está acontecendo isso no nosso agro. Em alguns, como você falou, já estão no futuro. Outros ainda precisam, na verdade, se adequar a esse novo agro, né? Sabe o que a gente fala, Hugo? É uma questão, e Samantha, é uma questão de camadas de tecnologia. Uhum. Então, você tem que entender na sua propriedade rural, às vezes, né, você precisa implementar um novo nível de tecnologia, uma nova camada. Uhum. E às vezes não é você mesmo que cria essa camada. Você vai trazer exatamente empresas, parceiros, que já têm essa, né, camada de tecnologia aplicada, seja em monitoramento, seja em predição, seja o que está agregado ali na nutrição animal, ou na genética, né, na semente. Então, imagina, você está no nível 3 ali de tecnologia, e quando você traz um parceiro, né, vamos puxar a sardinha aqui para vocês, uma sempre da vida, o que acontece? Você, de um dia para o outro, potencializa, com certeza, né, a sua fazenda. Genética, edição de genes, nanotecnologia, né? Edição de genes e nanotecnologia, isso é o core, mas... Isso é o coração da WIN. É isso daí. Sim. A WIN ela foi criada para justamente ter esse braço de uso de novas tecnologias disruptivas, como edição gênica. Eu acho que a Samantha edição de genes pode comentar e nanotecnologia. Não, são coisas distintas. São campos de conhecimento diferentes, mas que no final das contas se complementam. Hugo, edição de genes e transgênico são sinônimos? Tem alguma diferença? Parece assim que sempre que a gente escuta falar de transgênico, ou tem a questão da clonagem também, né? Tem, logicamente, barreiras aí religiosas, barreiras éticas, né? Que a pessoa que está de fora sempre tem talvez uma restrição pela informação que ela pega. Uhum. Como é que a gente pode até ajudar e esclarecer essas pessoas para que elas enxerguem, né, da forma, vamos dizer assim, correta, exatamente essas tecnologias? Não, é excelente essa pergunta, Túlio, porque assim, eu sou suspeito a falar porque eu sou um defensor de quase todas essas biotecnologias. Não, e você é um pesquisador especialista nisso, gente. Então, se você quer formar a sua opinião, né, leve em consideração a opinião de um especialista, por favor. Não, mas vamos lá. Eu acho que é importantíssimo até para diferenciar essas técnicas. Na verdade, são ferramentas biotecnológicas. A gente pode separar isso. A gente tem... Eu vou fazer um comparativo, então, entre melhoramento genético convencional, edição gênica, ou edição genômica, né? Ou melhoramento assistido por edição genômica e a transgenia, ou organismo geneticamente modificado. Cada um desses tem as suas vantagens e desvantagens, como ferramenta, como, né, estratégia no desenvolvimento de um determinado... Vamos pegar aqui, vamos voltar para o nosso campo de plantas, né? De um desenvolvimento de um cultivar, seja de soja, seja de milho, seja de algodão, enfim, culturas importantes para o nosso agro. O melhoramento convencional, que é o que é feito aí há mais de 10 mil anos, né? Sim. Num começo intuitivo, né? Selecionando os melhores materiais, né? As melhores espigas, os melhores frutos, né?
que foi, né, quando começou, né, com melhoramento, vamos dizer, lá 10 mil anos atrás, é que a gente aprendeu na escola, né? Melhoramento orgânico, vamos dizer assim. Agrícola lá, né? Isso. Sim. Era isso. Era pegar, selecionava os melhores frutos e esse era o que passava adiante e assim era selecionado os melhores materiais. Por uma observação, praticamente. Por observação. Depois começaram a entrar ferramentas que permitiam você identificar de uma forma muito mais, vamos dizer, inteligente, o padrão de segregação, o tipo de formação que dava, né, num determinado tipo de fruto, um determinado porte de planta, determinado... Então você tinha a genética começando a surgir aí com as leis de Mendel, né? E Mendel foi muito importante para dar toda uma base, né, da genética que hoje a gente usa até hoje, né? Bom, e o melhoramento genético convencional, ele tem todo um racional por trás, aonde você cruza espécies sexualmente compatíveis, né? E você tem toda a biologia da espécie e fases, né, para você selecionar aquele material. E como eu comentei lá atrás, né, cada espécie, por exemplo, uma espécie, um café, 30 anos, um milho, talvez 7, 8 anos, né? E cada espécie tem seu tempo, né? O seu tempo e a seleção, né, é feita ao longo de várias etapas, né? Você pega, cruza, seleciona o melhor, seleciona depois, cruza de novo, retocruza e assim vai. E você tem isso daí. Quando você mistura um material com o outro, você tem uma mistura de dois genomas, né? Então você tem coisas boas e ruins desse, coisas boas e ruins do outro material. E isso você tem que ir selecionando ao longo do tempo. Ótimo, esse é o melhoramento convencional. Quando você adiciona a engenharia genética por edição gênica, você consegue, como a Samantha falou, você consegue identificar no genoma o gene responsável por uma determinada característica. Vamos supor aqui, eu mexo nesse gene, a planta fica resistente ou tolerante à seca. De forma pontual, porque eu conheço aquela via metabólica, eu conheço exatamente aquilo que eu estou mexendo. Que, na verdade, assim, se a gente fizer um paralelo, o sonho de todo melhorista é conseguir ter uma ferramenta que ele consegue mudar aquele gene sem alterar os demais, que já está bom. Ótimo. Então, essa ferramenta ela vem para ser de forma precisa e de forma pontual, fazer a alteração da característica sem alterar as outras, que a planta ela tem um bom perfilhamento, tem uma boa espiga, formação de espiga, ela tem um bom porte, enfim. Mas ela tem um pequeno defeito. Ela não consegue suportar um veranico, uma estiagem. Eu vou lá pontualmente e mexo, e ela continua preservando todas as características boas e mais aquela que você adicionou de forma racional, precisa. A edição é isso. Perfeito. Então você encurta o tempo. Aqui você leva 10 anos, aqui você consegue fazer a mesma coisa com 5 anos. Sim. Então já tem um ganho aí. Por outro lado, a transgenia, você tem uma grande vantagem que você consegue. Aqui você trabalha com os genes da própria espécie. Você altera os genes da própria... Você altera o gene do próprio milho. Na edição. Show. Na edição Na gênica. edição. A transgenia, você traz genes de outras espécies. Por exemplo, o que tem hoje no mercado. Você tem uma bactéria de solo, que é o Bacillus thuringiensis, que é a tecnologia BT, né? Você pegou uma bactéria de solo que tem uma toxina, né, que é o gene CRI, você transfere isso para o genoma ou para a espécie do milho. E o milho começa agora a conferir resistência à lagarta, do cartucho, a Spodoptera, né? Que causa prejuízo enorme, né, nas lavouras do Brasil. Então, olha só, são ferramentas distintas que que o melhoramento genético da espécie dispõe para poder fazer genótipos ou cultivares cada vez mais produtivos para o mercado. Então, assim, você entende? Alguns têm vantagens e desvantagens. No sentido, a transgenia tem toda a questão regulatória, é caro desenvolver um OGM? É caro porque você, uma vez que desenvolveu isso, você tem que pedir autorização em todos os órgãos regulatórios do Brasil, Paraguai, Argentina, Canadá, Estados Unidos, China, Europa. E isso consome um recurso enorme.
E esse recurso, só para ter uma ideia, né, quem está nos ouvindo aqui, é da ordem de 130 milhões de dólares para se desenvolver um cultivar de milho, por exemplo, com um determinado trait, resistência a inseto ou herbicida. Glifosato, por exemplo, resistência a glifosato. Por outro lado, então tem isso daqui. Mas você pode trazer genes de outras espécies para compor, né? É um ferramental, assim, né? Da espécie. Eu estava pensando exatamente isso aqui, Hugo. Que é uma caixa de ferramentas, é uma caixa de ferramentas do geneticista. Exato. Né? É só... E ele usa... eu quero usar um gene de outra espécie para eu controlar Spodoptera frugiperda, lagarta do cartucho. Na própria espécie, eu não tenho variabilidade genética, eu não tenho esse mecanismo natural do milho, ele não evoluiu para isso. Sim. Mas o Bacillus thuringiensis evoluiu. Então, eu vou pegar dele, o que ele, na evolução daquele organismo, ele desenvolveu uma arma, né, contra lagarta, para matar lagarta. E eu coloco no milho. E é uma escolha racional, né, Hugo, desse gene dentro do Bacillus, né? O Bacillus, ele é uma bactéria que está ali presente naturalmente no solo. No solo. Né? Já está em contato com a natureza. A gente muda o hospedeiro, né, desse gene. Só a gente muda. Transfere a partir da engenharia genética. Essa transferência. Gene, exatamente. Então não é algo sintético, né? Não é algo novo. É natural. Já está presente. A gente copia o que tem na natureza. Que show. A gente copia o que tem na natureza. E só para finalizar, então, esse comparativo... essa aula... Para quem está nos ouvindo, então, eu tenho um custo, tá? Então, vamos pensar em custo só agora. Sim. 130 milhões de dólares para se desregular ou desenvolver um produto transgênico. Milho resistente a inseto e resistente ao herbicida glifosato. Quando eu entro agora com a edição gênica, eu levo o mesmo tempo. O tempo é igual, tá? 10 anos no convencional, 10 anos para desenvolver um transgênico. 5 anos para desenvolver o mesmo produto via edição gênica. Só que eu tenho uma vantagem a mais aqui do convencional e do transgênico. Sim. A edição gênica eu posso, lógico, é analisado caso a caso, né? O que você desenvolveu, né? Eu falei, desenvolvi um milho resistente, tolerante à seca. Dependendo da modificação, o tipo de modificação genética que você faça no genoma, você pode eliminar da sua conta todos os custos relacionados à desregulamentação. Ou seja, isso corresponde a 30% até 60% do custo final desses 130 milhões. Então, eu posso colocar um produto que não tem esse custo associado, né, de 30% a 60%, Sim. E pode ser, depois de julgado, né, no órgão competente, aqui no Brasil é a CTNBio, pode ser concedido como não geneticamente modificado. E aí sim, ele tem todo um apelo de não ter esse viés que no passado teve por conta dos transgênicos. Porque é um material que sofreu uma modificação, assim como a natureza poderia criar. Mas nós, de forma inteligente, fomos lá e mudamos exatamente no lugar que tem que ser mudado. Hugo, para mim ficou muito claro, tá? Assim, eu não tinha exatamente essa visão do que era o transgênico. Quando você falou de transgênico, em suinocultura, a gente tem a questão do xenotransplante, né? Que é o transplante entre espécies, animais, tal. No suíno, que é uma cadeia que eu estudei bastante, a gente fala sobre isso, porque é um animal que tem maior compatibilidade, né, com o ser humano para transplantes, tal, etc. Tem essa possibilidade. Uhum. Então, aí ficou muito claro. Então, transgênico vem de espécies outras, né, que não da específica. Isso. E a modificação genética, né, edição genética ou genômica, você utiliza da mesma espécie. E aí foi bacana que você trouxe diversos outros elementos legais e também de viabilidade econômica. Né? Como é que isso se viabiliza? Túlio, e outro detalhe que eu acho que é importante. Com o uso da edição genômica, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que, resumindo aí toda essa que a gente conversou, a gente democratiza o uso da tecnologia. Sim. Não só as grandes empresas vão poder jogar esse jogo, Sim. mas as pequenas, as startups. Então, ou seja, startups, pequenas empresas, empresas de médio porte, e os grandes,
a gente vai Todos vão ter atuar agora uma competição muito saudável, porque todos vão ter acesso à tecnologia, você tem muito mais oferta de produto no mercado, você consegue baratear o custo da tecnologia para o produtor. Pessoal, depois dessa aula, se você não se inscrever no nosso canal e não der o like, entendeu? A gente vai ficar muito chateado, entendeu? Porque realmente nosso canal aqui de comunicação é para trazer, antes de tudo, clareza. Sim. Eu acho que quando a gente tem clareza das coisas, a gente eleva o nosso nível de conhecimento, né, a gente começa a atuar, vamos dizer assim, na frequência correta das coisas. Exato. Então, acho que é muito bacana isso, a gente trazer essa clareza. Então, se você gosta desse assunto, olha só tanto que é bacana. Às vezes, né, isso desperta no pessoal que está chegando agora a vontade de trabalhar, por exemplo, com genética. Né? Escutando vocês que são apaixonados e que atuam nisso, estão ajudando não só a empresa de vocês, mas o país prosperar e todos os agricultores, isso motiva, né, as pessoas que querem atuar com genética, que é um campo imenso, né, infinito para atuar, a entrarem nesse segmento que é realmente apaixonante. Se a gente começar a escutar muito aqui, a gente começa, e essa evolução, ela logicamente que chega, né, até o ser humano. Mas só uma pergunta, a edição genética, ela necessariamente leva a menos uso de defensivos agrícolas ou não? Como eu disse no início, é uma ferramenta. É uma ferramenta. E ela pode derivar produtos dessa natureza. A questão é agrotóxico, né? Então, produtos, alimentos do agro cheio de agrotóxico. Como que a edição genética, muitas vezes, ela vem para poder ser um aliado nessa diminuição do agrotóxico. Exatamente. É uma ferramenta que pode contribuir, dependendo da estratégia de engenharia genética que você utiliza, né, para o desenvolvimento da pesquisa, você pode desenvolver produtos de diferentes naturezas para atender as necessidades do agro. Por exemplo, fazer com que uma planta fique mais tolerante ou resistente a uma determinada doença ou inseto. Consequentemente, você tem uma menor utilização de moléculas inseticidas, químicas, né? Agroquímicos. Porque a planta ela já vai ter, você modifica ela para ela ser uma planta um pouco mais tolerante ou resistente a ataque de pragas, por exemplo, ou ataque de doenças, por exemplo. Então, você vai ter uma menor necessidade de aplicação de produtos, de químicos, né? Isso já acontece com os transgênicos, né, Túlio? Então, os transgênicos vêm nessa linha, né? E isso daí, eu acho que, Samantha, eu acho que é um ponto, assim, muito importante, eu acho que talvez você possa trazer, Samantha, que é esse que... Eu acho que esse ponto que você trouxe, eu acho que é um outro ponto muito importante. Não é que a gente está querendo defender a tecnologia aqui, não, mas é um ponto muito importante que, na verdade, fica muito mascarado em relação a quem realmente ainda tem algum receio da tecnologia e do potencial enorme que essa tecnologia tem de diminuição, né? de moléculas químicas. Exatamente. Que são tóxicas. Sim. Exatamente. Hoje a gente tem nos transgênicos, né, Túlio, Hugo, a gente tem moléculas, né, genes ali que a gente trouxe de uma bactéria naturalmente presente do solo que vai combater uma praga. Então, não tem mais a necessidade do produtor ir lá e aplicar quilos, toneladas, né, de agrotóxicos, porque a planta, naturalmente, ela já está resistente. Então, o transgênico, né, a gente sabe da questão do nome transgênico, né, que historicamente vem aí com uma divisão de opiniões, mas, na verdade, na realidade, no campo, ele traz esses benefícios em questão dos químicos, né? Então, um campo transgênico, menos químicos aplicados. E assim, é que a gente veio aqui despreparado, mas tem todos esses dados, viu Túlio? Sim. Eu acho que assim, a gente podia trazer esses dados aqui até para falar para quem está nos ouvindo, porque é muito impressionante. Impressionante. A economia
de moléculas, tanto inseticidas quanto herbicidas, que são as tecnologias que hoje tem para soja, milho e algodão no mercado. Mas isso a gente traz. Mas isso daí são números muito legais, eu acho que vale a pena trazer para podemos fazer ouvintes. Posts, né, também, para poder compartilhar isso. E não só a economia de molécula química, também a pegada diminuição da emissão de CO2. Sim. São números impressionantes. Eu não tenho de cabeça agora, porque se eu falar, eu vou estar falando algum número errado. Sem falar nos resíduos no solo e na água, né, Hugo? Fora resíduos no solo e na água. Então, Túlio, é muito importante trazer isso para quem está ouvindo aqui. Eu acho que o pessoal tem que entender o seguinte, não dá para ter tudo, né? Então, não dá para não ter agrotóxico. Se você quer alta produtividade, se você quer alimentar a população mundial, né, você não quer agrotóxico, aí você acha que não pode ter modificação genética, né? Então, como que faz? A gente não progride, não tem progresso. Sim. Então, novamente, a gente precisa de conhecimento, clareza, pesquisa, ciência. E divulgar esses dados que às vezes ficam, de certa forma, restritos, né? Exatamente. Exatamente. Ó, eu vou dar uma aceleradinha nos últimos pontos aqui. Qualquer coisa eu vou só dar uma passada. Vamos lá. E aí, porque eu quero entrar assim exatamente na questão da UIM, né? Qual que é o processo inovador de pesquisa, inovação que vocês têm na UIM para entrar exatamente no que vocês estão atuando, né? Então, a gente falou de edição de genes, era o terceiro ponto ainda, o quarto é conectividade, marketplaces, né? Vou falar todos e a gente tiver algo mais importante, aí vocês trazem. Fontes alternativas, plant-based, esse é um nome que o pessoal está lendo notícias, tal, escuta isso, plant-based, e muitas vezes não sabe exatamente o que é. Biocomponentes e energias alternativas, né? É outro termo aqui que a gente traz. Impressão de sementes e comida, né? Aí, impressão também. 3D. Isso. Carne de laboratório. Carne de laboratório. Né? O pessoal está falando, agora com uma vaca você vai fazer 100 vacas. Como é que é isso? Agricultura regenerativa e bioinsumos. Isso. Rastreabilidade e transparência, né? Que tem a ver com toda a questão da cadeia. E comunicação. Então, assim, eu acho que o que é plant-based, vamos falar de plant-based e bioinsumos? Pode ser? O que? Eu acho que são dois pontos que, né, Samanta, pode ser. Eu acho que o bioinsumos, né, tá bem na linha do que a UIM vem trabalhando. Então, hoje a gente tá bastante conhecido a questão dos biológicos. Então, temos muitas startups, grandes empresas trabalhando em controle biológico. O que seria isso, né? Trocar os produtos à base química por produtos de base natural. É a gente ter um micro-organismo, seja uma bactéria, um fungo, por exemplo, que vai controlar uma doença no campo, uma praga. Substituição pode ser total ou sempre parcial? Ela pode ser total. Pode ser total. Pode ser total. Então, a gente tem, por exemplo, um fungo, esqueci o nome. A gente tem... um biológico, desculpa. Não tem problema. Nós temos um biológico, né? À base de fungos, vamos dizer, que pode ser que mate um outro fungo dentro da lavoura, ou mesmo um inseto. Então, a gente tem um canibalismo, digamos assim, natural, ali dentro daquela formulação, onde a gente identifica isso, anos de estudo, pesquisa dentro do laboratório, e a gente faz uma formulação específica para aquele produto e para aquele alvo, né? Pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, pode ser uma combinação de fungos e bactérias. Então, quando a gente fala de bioinsumos, é bastante nessa linha de biotecnologia vegetal, biotecnologia verde, para substituir os sintéticos e os químicos, né, Hugo? E eu acho assim, só pegando um gancho, então, dela, eu acho que cabe salientar aqui, eu já vou fazer um spoiler, porque você vai perguntar lá na frente, né? Mas um dos produtos da UIM que a gente está investindo fortemente nessa linha de bioinsumos é para fixação biológica de nitrogênio. E fixação biológica de nitrogênio é uma característica, eu até brinco, né? A soja foi privilegiada, a cultura da soja foi privilegiada numa interação micro-organismo-planta com rizóbio e bradyrrizóbio. Praticamente você não põe nada de nitrogênio, né? Na cultura da soja. Por quê? Porque ela tem uma interação muito... equilibrada. Vencedora, vamos dizer assim, né?
que faz justamente essa fixação do N atmosférico e converte numa forma assimilável de nitrogênio. Mas não são todas as plantas que são assim. Aí, todas as culturas. Aí a gente chega para a nossa cultura, importante para a nossa empresa, que é o milho. Sim. O milho não foi privilegiado. Entendi. A natureza não deu esse privilégio, né, para nós. Então, a pesquisa ela tem que avançar no sentido de desenvolver várias frentes. Então, eu vou falar de uma das frentes, que é o bioinsumos. É justamente ter ou selecionar micro-organismos, né, que tenham, pelo menos numa primeira abordagem, numa primeira triagem, né, uma capacidade de reduzir um pouco dessa parcela. Porque culturas como milho, gramíneas em geral, né, consomem muito nitrogênio. Né? Sim. Consome muito nitrogênio. Então, se você conseguir minimizar 10%, 20% do N que a planta necessita ou demanda, né? Isso é uma baita economia no campo, né? Então, essa primeira linha, justamente é isso que a UIN está trabalhando também. Desenvolver novas cepas, né? Novas bactérias que tenham a capacidade de diminuir o uso do nitrogênio. Mas isso fazendo justamente isso, fazendo fixação do N atmosférico e convertendo em amônia, para a planta assimilar aquilo, a forma assimilável, né? Para a planta utilizar no seu desenvolvimento. Mas não só isso, né? A gente também vai entrar com edição genômica nesses micro-organismos, porque a ferramenta serve para animais, micro-organismos e para plantas. Então, Sim. É universal. Uhum. A ferramenta é universal, porque todos nós temos o mesmo código genético. Sim. Né? Então, a ferramenta serve para todos os seres vivos. Para todos os casos. Todos os casos. Exato. Então, a fixação biológica, para nós, é como se fosse assim, o nosso carro-chefe, né, Samantha? Uhum. É a nossa... a gente até brinca, né? O CEO, ele tem como um sonho dele. Uhum. Sim. Fazer uma planta de milho fixar 100% do nitrogênio. Produzir 100% da demanda de N. Ou fixar, né, tudo que ela precisa, como uma soja. Ó que tem até prêmio Nobel aí. É um enorme desafio. Esse é um grande desafio, mas é o sonho do nosso CEO. Uhum. E é uma coisa que realmente está dentro das nossas metas de pesquisa. Falando exatamente de metas, né? Então, para vocês poderem, tanto os produtos, as linhas que vocês já têm hoje, já comercialmente disponíveis, como é que está isso, o que é exatamente esse escopo de produto de vocês, né? Uhum. O que hoje está em vigor, o que vem por aí, o que é o diferencial de vocês frente ao que tem no mercado. Eu acho que isso é bacana a gente falar. E pegar aquele gancho, né, do produtor, quando que é o momento dele atuar, para qual produtor se destina, né, qual que é o perfil de produtor que utiliza esse produto de vocês, ou quem que deveria estar utilizando e não está utilizando. Então, fica à vontade para vocês poderem desenvolver e mostrar para a gente exatamente para onde que vocês estão indo. Legal, Túlio. O carro-chefe da empresa hoje, assim como a gente falou lá no início, são os híbridos de milho, né? Então, a parte de melhoramento genético convencional, né? A UIN nascendo de forma recente, né? Nós já estamos aí trabalhando nesses desenvolvimentos que a gente veio falando, edição genômica, ou mesmo na transgenia, nós já estamos trabalhando nesses produtos, né? Vai vir num curto, médio prazo, né, os primeiros produtos à base de biotecnologia da empresa, e os primeiros deles vão ser exatamente os bioinsumos. Então, a gente vem trabalhando bastante, com bastante parcerias, instituições aqui no Brasil, parcerias externas também, para desenvolver da melhor maneira esses primeiros produtos. Qual que é a meta de ter isso no mercado? Vocês têm uma... Os bioinsumos? Sim. Os bioinsumos a gente está dentro de um horizonte de 3 anos. 3 anos. Exato. Que é muito curto, né? Curto. Para pesquisa é curto. Para pesquisa é muito curto. E tá aí o grande desafio, né, Túlio? Porque é identificar qual é essa combinação desses micro-organismos, né? Então, toda essa base de descoberta, né, que nós temos, né, grandes parceiros nessa missão. Cabe salientar até, assim, já vamos dizer quem trazer, são os nossos parceiros. Quem são os parceiros? Embrapa, né? Embrapa é um parceiro muito forte nosso, né? Várias unidades de pesquisa da Embrapa
Exato. que estão com a gente. Então, essa fase de descoberta é realmente o gatilho, né? Então, a gente identificar as melhores combinações, os melhores micro-organismos, que a partir daí é a gente botar para fazer, né? Mas Isso. essa fase de descoberta é o que gasta energia, que gasta tempo e é o que realmente tem a propriedade intelectual de fazer a diferença aí no mercado, né? E tem uma coisa que a gente não falou em nenhum momento aqui, que é o nosso carro-chefe, que é o RNAi de uso tópico. Esse realmente é um produto disruptivo. Exato. Esse é o que a empresa está apostando muito como produto, na verdade, assim, para revolucionar os defensivos. Traduz isso para a gente, Hugo. Vamos traduzir. Eu, inclusive, tenho uma palestra sua... os defensivos biodirigidos. Isso, defensivos biodirigidos. Eu vi uma palestra sua. Essa é uma grande aposta, Túlio. Por favor. É uma grande aposta da empresa. Por quê? Porque muda a lógica de produto. Muda a lógica de controle enfim, vamos entrar só no campo de proteção de cultivos. Crop protection. Ou seja, resistência a insetos, resistência a nematóides, doenças, plantas daninhas. Essa é uma aposta muito grande porque, assim, só para o ouvinte, eu acho que vamos tentar fazer um comparativo aqui para tentar quem tá nos vendo, né, quem está nos ouvindo, entender. Eu acho, assim, que é uma analogia muito boa de fazer, que talvez aí conecta, né, tenha uma conexão com a gente. Eu acho que todos aqui, ou boa parte de quem está nos ouvindo, deve ter tomado ou se imunizado com a vacina da Pfizer. Ok. Para o controle, né, da pandemia do Covid-19. Da Pfizer e de outras, mas muitos... Eu fui com a da Pfizer. Mas eu tô entrando especificamente da Pfizer, porque a Pfizer ela tem uma coisa muito conectada com a nossa versão de produto. Sim. A vacina da Pfizer, ela foi desenvolvida com uma molécula chamada à base de RNA mensageiro. RNA. Ele não era o vírus propriamente, né? Isso. Ele é um intermediário. Nós temos assim, a grosso modo, nós temos o DNA, nós temos o RNA e nós temos a proteína. Esse é o dogma central da vida nossa, né? Então nós temos a informação genética, ela é traduzida, ela é copiada, né? Transcrita numa molécula de RNA. E ela é traduzida, a molécula de RNA é traduzida numa proteína. É isso aí. Essa é a informação genética, ela segue esse fluxo. Então, a molécula de RNA, ele vem de uma cópia de uma sequência da proteína do vírus, lá, spike, que era uma proteína importante para ser desligado, para o vírus não ter, né, mais a atuação. E assim foi feita a vacina da Pfizer para imunizar a população. Sim. Então, vamos pegar o exemplo da vacina da Pfizer. Paralelamente, então, como a gente está mexendo com uma molécula de RNA e a estratégia nossa é baseada numa vamos dizer, numa ferramenta de engenharia genética que chama RNA interferente, então eu uso a minha molécula, o meu princípio ativo, né? Vamos fazer um paralelo, o glifosato, né? Para matar a planta daninha, como herbicida, a minha molécula ativa é o RNA. Assim como a vacina da Pfizer. Então, fazendo um paralelo assim muito grosseiro, a gente quer desenvolver um equivalente à vacina da Pfizer para a agricultura. Obviamente que para imunizar pessoas, o custo e o valor da tecnologia não é muito relevante, Sim. porque você está salvando vidas. Mas para o nosso agro é necessário. É necessário ter um custo, né, compatível com a molécula que você está fazendo. Ela tem que ser compatível a uma molécula equivalente a um inseticida, a um nematicida, a um herbicida e assim por diante. Então, hoje nós temos uma tecnologia baseada numa molécula de RNA, que na verdade é desenhada especificamente no gene para matar aquele determinado organismo. Uhum. Buva, causa prejuízo enorme, né, para soja, milho, culturas. Capim amargoso é outro problema sério, né? De planta daninha. Uhum.
Nematóide nem se fala, meloidógene, pratilencos, Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, percevejos, né? Complexo de percevejo que causa prejuízo enorme na soja, no milho, né? Percevejo marrom, percevejo barriga verde. Uhum. Essa técnica, então, ela é baseada no desenho específico, num gene que é fundamental ou essencial para a sobrevivência daquele organismo. O que a técnica baseada no RNA interferente faz? Vai lá e desliga aquele gene, não produz mais aquela via metabólica, não produz mais aquela proteína essencial para a sobrevivência do organismo. Então, quando eu jogo essa molécula de RNA, que agora é o meu princípio ativo, naquele determinado organismo, por via tópica, né, o spray pulverizável, Sim. Você desliga aquele gene e o organismo morre de forma tão específica, Túlio, que você mata o percevejo que está aqui, mas não mata a joaninha, não mata a borboleta, não mata a abelha, não mata o humano, não mata a soja, não mata o milho. Ele é muito específico para o alvo. Então, teleguiado. Isso. Exato. E outra, e todas essas características que eu te falei fazem dessa molécula muito segura. Por isso que ela é chamada, né, tem uma classificação de safe by design. Então ela é segura, ela é amiga do meio ambiente, né, que a gente chama, eco-friendly, né? Uhum. Então, isso realmente é uma revolução. E vocês já têm esse produto, já está no mercado? Não. Também não? Não. Como eu falei, isso é pesquisa. Isso é pesquisa. E a pesquisa que nós hoje deixa temos... Deixa eu fazer uma pergunta para você, Hugo e Samantha. Quando o pesquisador, né? Aonde que vocês atuam no dia a dia? Quanto é campo? Quanto é exatamente laboratório? Boa parte laboratório. Laboratório, porque Exato. a gente imagina que vocês estão ali exatamente com aquele roupão, aquele macacão e com Jaleco, os instrumentos, né? jaleco. Tudo nasce dentro de um laboratório e depois vai... Diariamente vocês estão dentro de laboratório? Isso. A pesquisa original, a pesquisa básica, a pesquisa que começa para ser disruptiva, né? Sim. Ela começa dentro de um Sem laboratório, dúvida. uma sala pequena, né? E depois ela vai tomando corpo, ela vai ganhando maturidade. Né? Mas vocês acompanham isso, logicamente. Vocês vão, o geneticista vai ao campo também. Vai. Mais para frente. Então, quando a pesquisa Sim. ela ganha escala, maturidade tecnológica, a gente fala, ela sai do laboratório e vai para uma casa de vegetação. Que é uma escala, é um avanço a mais para você testar Sim. as plantas num ambiente de contenção, que a gente chama. Uma estufa, né? Uma estufa. Uhum. Uma casa de vegetação, uma estufa. Uhum. Sim. Se tudo der certo, testes, né, que são feitos, Sim. ensaios experimentais, aí aqui está funcionando, está dando certinho, né? A gente está conseguindo ter o controle desejado ou esperado. Aí a gente avança para o campo. Mas numa pequena escala. Sim. É um campo de 1 hectare, 2 hectares, pequeno. Deu ruim, volta Deu uma ruim, etapa. volta de novo para Ok. retroalimentar a pesquisa de novo. Deu bom, amplia o campo para 10 hectares, 100 hectares, 300 hectares. Deu bom, agora esse daí o produto, vamos testar não só nesse ambiente de produção. Eu tenho que testar no Goiás, eu tenho que testar Mato Grosso, eu tenho que testar Minas Gerais, eu tenho que testar Rio Grande do Sul, Paraná, locais representativos. Eu começo a ampliar a escala de teste para ver a interação daquele produto com o ambiente, porque você tem UV, você tem altas temperaturas, você tem Lógico, chuva. cada região. Isso. Tem Então, uma necessidade, cada região um desafio. tem um desafio, e aí você vê quão robusto é o seu produto em diferentes ambientes de produção que é representativo daquela cultura. Perfeito. Perfeito. Eu vou lançar um desafio aqui para vocês, para a gente pensar na construção de um e-book, né, para a gente disponibilizar para o pessoal do agro, né, ver o pessoal que tem interesse exatamente nesse tema, exatamente desses termos, vocabulários, onde que eles se conectam, né, uma definição breve de cada um, como funciona, os benefícios. Talvez vocês já tenham isso, mas se não tem, a gente fazer um material em parceria de um e-book, né, com esses termos. Eu acho que é uma boa iniciativa. A gente aqui sempre pensa em
criação de conteúdo, né? Sim. Porque, De algo que tem valor. porque são palavras diferentes, né? Não, assim, Novas, né? eu sou veterinário, a gente escuta, mas eu acho que evoluiu tanto, né, que a gente Isso. precisa trazer para um novo nível realmente de conhecimento. Eu lembrei aqui, eu fiz aquele paralelo com o mercado financeiro, tem a Marina Pittini do Agro School, e ela lançou um e-book gratuito, inclusive, muito bacana, com todos esses termos voltados para o segmento dela, Uhum. né? Começando até assim, Sim. commodity, Uhum. porque commodity não é... A gente acha que sabe o que é commodity, Aham. mas quando você vai ver exatamente a especificação do que determina um produto ser commodity, você fala, ó, isso aqui eu não sabia. Uhum. Esse aqui precisa ter essa especificação para ser commodity, então, tá vendo? Já é uma coisa. Nada muito profundo, mas fica aí o convite, o desafio Não, para a gente Muito bom, Túlio. fazer Com certeza. esse Sim. e-book. Uma ótima iniciativa, conta com a gente aí, Túlio. Pessoal, estamos chegando no final, porque a Uhum. gente procura fazer um período aí de 40 minutos, 1 hora. Guilherme, estamos quanto tempo aí? Eu ali na casa do 1 hora aí, mais ou menos. 1 hora? Então estamos bem, o conteúdo rendeu bom. muita Legal. informação relevante Uhum. aqui para o nosso público. Conhecimento muito específico, a gente leva aqui exatamente essa questão do conhecimento técnico. É Uhum. muito importante a gente ter o conhecimento técnico junto com o conhecimento de gestão, né? Que aí a gente completa de venda, de compra. Né? O gestor hoje do agro ele precisa ter habilidades multidisciplinares para poder atuar e ter sucesso dentro do agronegócio. Sim. Agora, você está antenado e você está conectado e você está escutando e consumindo exatamente essa vanguarda da inovação, eu acho que é total, né, importância na sobrevivência dos produtores do agro 4.0. Com certeza. Sim. Com certeza. Então, esse conteúdo, muito obrigado, é muito relevante. Mas antes de finalizar, eu queria saber exatamente quais são o que vocês enxergam para 2023, né, no Brasil, qual que é o cenário que vocês, né, entendem aí que o produtor rural se encontra e quais são as perspectivas suas também, né, de crescimento, de posicionamento em 2023 e para os próximos 5 anos, né, que eu acredito que vocês têm. Acho que isso é muito importante. Perfeito, Túlio. É o que a gente falou também no início, né? A gente está trabalhando hoje pensando nos próximos 5, 10, 15 anos, né? Nosso produto não vai sair neste momento, né? Sim. Neste ano, Ainda tem um- mas a gente sempre olhando aí o que vai ser a necessidade do produtor no curto, médio e longo prazo, Aonde né? que encontra vocês? Antes de Exato, você vou continuar, trazer. aonde que Perfeito. encontra vocês? Quero falar com um consultor, quero falar com... Excelente. Então, assim, né? A empresa Sempre Agtech, a sede é em Chapecó, Santa Catarina. Nós temos algumas unidades pelo Brasil, tá? Temos uma unidade em Toledo, que é a parte de melhoramento genético lá no Paraná. Temos também uma unidade em Santa Helena de Goiás. Lá é toda a produção, toda a parte de pesquisa e melhoramento genético. E lá está o nosso primeiro laboratório. Então, em Santa Helena de Goiás, fica o quê, Hugo? 40 quilômetros de Rio Verde, mais ou menos? 40 quilômetros de Rio Verde. E estamos alocados ali, temos o nosso primeiro centro de pesquisa, né? Então já temos colaboradores ali trabalhando em biotecnologia. E num curto período aí, nesse ano, nossa grande missão é construir esse centro especializado em biotecnologia, tá? Esse centro vai ser um centro bastante robusto, né? Nós temos todo o aparato já planejado, desenhado, organizado. Nós estamos avaliando estrategicamente qual é o melhor local do país, né, Hugo, para a gente se alojar. Então, estamos fazendo inúmeras visitas, avaliando muitos terrenos, né? Fazendo Pra gente- benchmarking. Exatamente. Para a gente entender aí captação de talentos, né? O que a gente quer também trazer para a empresa. É isso, trazer os pesquisadores brasileiros para fazer ciência no nosso país, né? A gente vê, o Hugo até fala isso, né, Hugo? Inovação. A gente vê bastante gente até saindo do país, né? Grandes pesquisadores, grandes talentos. A gente quer reter essas pessoas para então Fixá-los fazer essa aqui. tecnologia aí brasileira. E também estamos alocados aqui em Brasília. Então, estamos aqui, né, nesse podcast aqui em Brasília. A gente tem um escritório aqui, onde a gente faz toda essa parte de estratégico e desenho do que a gente vai obter aí nos próximos anos.
Então, basicamente, aí no país a gente está nessas questões estratégicas, fora inúmeros agrônomos, franqueados, que estão no Brasil afora, né, Hugo? Sim, praticamente a gente está em todos os estados. Isso, e nossa grande missão com a rede, né, de franqueados e Esse modelo de gerentes. franquias é uma coisa que a gente pode falar, né, no outro podcast, Com que certeza. eu acho que é muito Isso. bacana. Com certeza. Né, porque, inclusive, no agronegócio hoje, você já tem esse modelo de franquias sendo popularizado, várias empresas que atuam, mas é uma coisa relativamente nova para o agro. Né? Você não tem tantas empresas assim que atuam com franqueabilidade, franquias. Isso. Eu acho que isso é uma coisa Com certeza. muito bacana da gente trazer. Convida, a gente traz demais. as pessoas que podem falar com maior propriedade, né, na parte do comercial. Sim, sim. Acho que a franquia... é uma temática muito boa. A franquia, quando a gente fala para empreendedores, né, é uma forma da gente escalar o negócio, utilizando mais inteligência, utilizando uma colaboração, né, de pessoas que estão no mesmo propósito, no caso o franqueador e o franqueado. Você captar recursos de terceiros, né, do caso de quem está abrindo a franquia. Você otimiza toda a sua cadeia. Otimiza toda a cadeia, então é muito interessante. Samantha, por favor, você concluiu? Não, concluí. Eu acho que assim, só voltando na sua pergunta, então essa é a nossa missão em 2023, né? A gente continuar na velocidade que a gente tá, né? Porque, querendo ou não, é um setor competitivo, né, Hugo? A gente não, é igual um celular, né? A gente faz um produto de biotecnologia, ele tem um prazo, né, que ele vai durar. Então, hoje em dia, as grandes empresas multinacionais dominam, né, esse setor. Domina. Então, é um setor bastante competitivo. Então, esse ano é a gente ganhar essa velocidade, né? E gerar cada vez produtos celulares, como eu trouxe essa analogia, né? Que sempre a gente vai precisar substituir. E tá aí a grande inteligência, né? Tá aí o grande diferencial da Sempre. Então, voltando a uma pergunta que você fez atrás, né? Os produtos, eles têm uma validade. Então, a gente tem bons produtos hoje no mercado? Temos, mas nós sabemos que daqui a alguns anos eles não serão tão bons. Assim como... E tem um nome para isso. Não sei se os ouvintes aí sabem. Eu tenho um nome. Obsolescência programada. Exatamente. Esse é o nome. Exatamente. Vai acabar e vai ter que ter um produto novo para substituir. A gente fala aqui, sabe, Samantha, sabe, Hugo, sobre essa questão do nosso software também mental. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso cérebro também entra nessa obsolescência programada. Então, pessoal, precisa exatamente atualizar o software. Lembra do Windows 97? Né? Depois veio o 2000, depois veio o XP, depois veio o 2010. Isso. Então, assim, a gente precisa também exatamente fazer essa atualização do software. Perfeito. Porque às vezes as coisas não estão acontecendo porque a gente não faz essa atualização. Mas, assim, acho fenomenal. Parabéns, né? Uma empresa brasileira que acredita no Brasil. Então, os talentos do Brasil e vocês que querem se desenvolver ou que já estão no mercado, né? Conheçam, se conectem a esse network da Sempre de pesquisa, inovação, desenvolvimento, genética. Acho que temos que ajudar, né? E temos que prestigiar as empresas que acreditam no Brasil. Né? Então, o mercado está aí, logicamente que o mercado é competitivo, mas se você ainda não conhece ou se você quer realmente ajudar a desenvolver o país, acredite numa empresa que acredite também no Brasil. Eu acho isso muito bacana mesmo. Né? É aquela questão de ajudar o amigo também que abre, né? Gente, precisamos fortalecer os nossos, né? Porque senão a gente vai ficar a vida inteira também na dependência, né, e batendo palmas, né, para tudo que vem de fora e achando que a gente, e pelo contrário, o Brasil tem talentos e pessoas muito dedicadas, Sim, tem tudo para reverter em termos de inovação, né, capacidade técnica, nós estamos pau a pau, vamos dizer assim, com as grandes, né? Só temos que ter essa coragem, né? Isso, coragem, força para fazer essa mudança de chave. Perfeito. Exatamente. Queria pedir a consideração final de vocês e a gente tem uma pergunta para todos aqui, que é o que significa sucesso para você, já que o nosso podcast chama Meu Sucesso Agro. Mas antes de vocês concluírem, finalizarem, você falou aqui de coragem e eu lembrei uma questão aqui que acho bacana o pessoal refletir, que é a questão de capitalização, de capitalizar as coisas que a gente tem. E eu conheci o Hugo, fiquei sabendo através eles estão em Brasília, né, estão em diversas cidades do Brasil,
E fiquei sabendo através de uma pessoa aqui do edifício que tinha uma empresa muito bacana de agro, e ele sabia que eu mexia com agro, aqui também no mesmo local. Aí eu fiquei com isso na cabeça, não saiu, ficou guardadinho ali, entendendo? E aí perguntei para como é que é o nome da empresa, tal. Ah, eles estão organizando a sala e por enquanto estão em tal local. E aí um dia que eu vi eles entrando nessa sala que eles estavam provisória, eu falei, opa, deixa eu parar ali e já me apresentar tudo. Então assim, a gente traz isso aqui que é muito importante. O que é capitalizar? Às vezes a pessoa vai numa palestra, ela chega sentada, calada, e sai da mesma forma, achou que assistiu a palestra, que ela saiu com conhecimento. Exato. E o maior conhecimento está exatamente das pessoas que estão ali, do network, né, de capitalizar, de mostrar o que tem. E aí fica o convite, nós estamos fazendo uma comunidade, que é o Clube Novo Agro, que é exatamente isso, né? O que você tem é a solução de quem não tem. Então, para exatamente a gente fazer essa troca. Capitalize o seu conhecimento, capitalize o seu tempo, fica a dica. A partir disso, estamos hoje aqui fazendo esse podcast. Essa é a minha mensagem final. Exato. Hugo, Samanta, o que é sucesso para vocês? E muito obrigado, a mensagem final. Quer começar? Eu acho que assim, quando a gente fala sucesso, vem na cabeça, acho que da grande maioria das pessoas, cargo, salário, né? Mas eu acho que é na contramão. Na verdade, claro, né? É importante, mas eu acho que é trabalhar num ambiente saudável, num ambiente onde a gente cria inovação. Hoje eu posso dizer que, né, a gente vive num ambiente como esse, então posso dizer que sou uma pessoa muito sortuda e com sucesso. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que é passar o dia de uma forma agradável. Claro, tem os dias com seus obstáculos, né? Nem todo dia é um dia, né, bom. E fácil, mas eu acho que é isso, é ter essa saúde, né? Que a gente vem falando bastante de saúde mental, tá bastante em pauta, saúde física. E essa saúde no ambiente do trabalho, eu acho que para mim isso é sucesso, é um sucesso verdadeiro, genuíno. Show. Complementando, porque a Samanta já realmente resumiu, assim, sucesso é uma coisa que vai além do cargo, da posição, se você tá bem remunerado. Na verdade, isso é consequência, né, disso, de você realmente ter amor. Primeira coisa, eu acho que você tem que amar aquilo que você faz. E o sucesso vem como consequência de uma coisa... assim, para mim, sucesso é uma coisa muito natural e não buscada. O sucesso se você faz aquilo que você gosta, faz bem feito, tem determinação, tem persistência, corre atrás, né? E como a Samanta falou, que seja um ambiente de trabalho agradável, legal, leve. A impressão que dá é que você tá ali, não tá forçado, né? Praticamente é muito, assim, para mim, assim, né? Eu venho trabalhar todo dia, para mim é muito gratificante e muito motivador poder montar e ter essa equipe, né? Ter um ambiente leve, a gente poder trabalhar. Então, o sucesso é uma coisa assim que às vezes as pessoas resumem a realmente ter fama, ter dinheiro e ter o status. E não é isso, né? Na verdade, isso vai ser uma consequência de você ter todo um carinho, toda uma paixão, todo um cuidado com aquilo que você faz, vai se refletir. Eu acho que aí chama a palavra sucesso, né? Que bacana, que show. Esse é o sucesso, né? Todos os episódios a gente pergunta, porque eu quero enriquecer o meu conceito de sucesso. E com certeza o que vocês trouxeram aqui enriqueceu não só a mim, mas a todos. E você falou uma palavra, Hugo, que é natural, né? Isso é muito bacana também, de ser natural, né? Quando a gente pensa na natureza, uma macieira, se ela for... Ela vai ser o quê? Uma macieira, ela não vai ser outra planta. Então, a gente ser aquilo que a gente veio para ser, eu acho que é muito conectado com isso, né? E o momento da colheita certo, né? Também, cada um tem o seu ciclo, o seu tempo. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Pessoal, se inscreva aqui no nosso canal. São conteúdos como esse e muito mais que você vai ter por aqui. Valeu, um grande abraço, boa produção, bastante chuva aí na sua região e boa colheita. Um abraço. Um abraço.